Para a gente aqui da Prefeitura de Contagem, é um prazer estar participando desses eventos, estar dialogando com a sociedade, né? E especialmente isso é uma diretriz que nós temos, nós secretários aqui do município, para sempre estar aberto ao diálogo e à construção conjunta com a sociedade. Eu tenho uma apresentação, posso fazê-la? Tá, então deixa eu abrir ela aqui. Não está aparecendo. Deixa eu colocar aqui na apresentação e ver o que acontece. Você está conseguindo compartilhar normal isso, não? Tá, deixa eu ver aqui, Marcelo. O problema é que eu trabalho com duas telas e eu nunca sei qual que é válida. Aqui. Vocês estão vendo? Ainda não. Não? Agora está entrando. Tá. Estamos vendo. Vendo? Deixa eu ver se eu consigo. Legal. Estão vendo aí a primeira apresentação? A primeira tela? Estamos sim. Então tá. Diretor de transporte ativo, né? Isso, beleza. Bom, deixa eu falar um pouquinho então, me apresentar, né, antes de começar tudo. Meu nome é Renato Guimarães Ribeiro, eu sou o presidente da Transcom. Eu sou goianiense, né, nasci em Goiânia, vim para cá, apesar de ser filho de mineiro e de uma goiana, eu vim para cá fazer faculdade, vim fazer engenharia civil, formei aqui em engenharia civil, e fiz mestrado e doutorado em engenharia de transporte. Tá? Meu mestrado e doutorado foi no Rio, e com a temporada de sanduíche em Barcelona, na Universidade Politécnica da Catalunha. Eu sou professor no Cefet Minas Gerais, sou professor titular do Cefet, do Departamento de Engenharia e Transporte, e no início desse ano, fui convidado pela Marília para compor esse governo, para assumir a Transcom. Digo com o maior prazer que isso foi um dos convites mais encantadores que eu já recebi, né? E que tenho muito prazer em estar ocupando essa gestão, especialmente por ser uma gestão da Marília, especialmente pelas diretrizes que ela me pôs e os desafios a serem enfrentados para transformar esse município e os deslocamentos urbanos nessa cidade. Especificamente aqui nessa apresentação, eu acho que eu vou dialogar um pouco com vocês mais sobre o foco do que nós estamos discutindo nessa rodada de lives, que é sobre o Plano Diretor de Transporte Ativo. Eu vou fazer uma rápida introdução aqui, um pouquinho das diretrizes nossas dessa gestão, e depois vou detalhar o que vem nessa licitação do Plano Diretor de Transporte Ativo do município, que a gente está fazendo agora esse mês, início do próximo. Então, eu queria mostrar inicialmente um gráfico que eu acho que é importante a gente observar. Esse é os dados da última pesquisa Origem e Destino, realizada aqui entre 2019 e 2021, e aí dá para a gente observar um detalhe muito importante, que é o que me chama a atenção. Aí nós temos uma queda muito clara no número de deslocamentos, são os totais deslocamentos realizados em cada município, e observem que Contagem é o município que percentualmente é o que menos reduz em número de viagens, né? Ou seja, hoje Contagem já voltou a transportar 85% da demanda que transportava antes no transporte coletivo, e nossas vias já voltaram a ser totalmente ocupadas. Por que eu gosto de ressaltar isso? Porque Contagem, diferente de vários outros municípios da região metropolitana, é um município eminentemente industrial e de transportes, né? Nós somos hoje o principal movimentador de cargas, o segundo maior movimentação de cargas no país, né? Somos o segundo maior município com CDs, com centro de distribuição do país. Isso faz com que o trabalho presencial tenha voltado muito mais rápido e, em alguns momentos, nem tenha deixado de existir nesse município, exatamente pelo perfil industrial e transportador que existe hoje em Contagem. É um município com muito menos serviços, muito mais em relação de indústria e transporte de cargas, e que é um mercado de transporte de carga que cresceu muito durante a pandemia, né? Bom, então essa é a primeira coisa. Então nós temos aí cerca de 740 mil deslocamentos em 2021, estamos com 590 mil, quer dizer, 740 mil em 2019, e agora nós estamos com 590 mil deslocamentos dia.
Aqui tem um fator, e eu gosto desse gráfico, e o próximo que eu vou apresentar, apenas para indicar o seguinte. Se a gente pegar uma distribuição de deslocamento por faixa etária, isso tem praticamente nula a diferença entre um e outro. Ou seja, a mesma proporção de pessoas que se deslocam para estudo e trabalho, que são os deslocamentos obrigatórios, ou para outros destinos, é similar, independente da sua idade que tem. Ou seja, claro que se a gente for dentro de destrinchar os deslocamentos por outros motivos, ou só por escola, ou só por trabalho, vai ser diferente em função da idade, mas se a gente aglomerar deslocamentos obrigatórios de outros, deslocamentos obrigatórios e outros motivos, a gente vai ter uma massa muito similar de deslocamentos. Então, a idade interfere um pouco na distribuição desses grandes grupos de deslocamentos. No entanto, quando a gente vai em função de salário, de renda, isso muda drasticamente, As pessoas com menor poder aquisitivo se deslocam mais para trabalhar e estudar do que se deslocam para uma atividade, qualquer outra atividade que não seja isso. Isso nos diz que, ao menor poder aquisitivo, as pessoas estão tendo um índice de deslocamento, de imobilidade muito maior e que só saem de casa para trabalhar ou para estudar, em sua grande proporção. Isso, nas castas intermediárias, eles têm mais viagens para outras funções do que nas classes mais pobres. Isso nos preocupa muito no município de Contagem, que isso nos indica que um percentual significativo das pessoas não tem saído de casa, a não ser para trabalhar ou estudar, Ou seja, apenas os deslocamentos obrigatórios. Então, eles não estão vivendo a cidade efetivamente como é necessário ser vivida, Ou seja, ela não tem aproveitado todos aqueles serviços, todo aquilo que a cidade lhe proporciona. Isso, para a gente, é um problema muito grave. Bom, como eu falo do grande desafio que Marília me deu logo no início dessa gestão, e que eu tenho um compromisso muito grande de fazer valer, e que me põe um enorme desafio, e não tenho dúvida que é um enfrentamento muito grande com a sociedade. Eu costumo dizer para a minha equipe o tempo inteiro que implantar isso não é fácil e que nós vamos ter enormes resistências, e não só a gente, como diferentes outros locais desse país teve esse enfrentamento, ou do mundo. Quando vai concretizar isso e trazer um pouco por corpo técnico a discussão do que foi proposto, eu caio nos princípios da mobilidade urbana sustentável. Digo com clareza que isso não é a única solução para os deslocamentos urbanos. Se tivessem me dito qualquer outra proposição diferente dessa, eu teria dito que esse não era o princípio dessa gestão da Prefeitura de Contagem, certamente não ia me fundamentar nos princípios da mobilidade urbana sustentável. E, para mim, sustentabilidade é muito mais amplo do que ecológica, ambiental. Eu me apoio em sustentabilidade nos 7 princípios de Sachs, que a sustentabilidade tem um princípio social, que a construção de um sistema de transporte tem que ser equitativo, ou seja, cada vez mais eu tenho que eliminar aquela imobilidade, cada vez mais eu tenho que garantir que as pessoas se desloquem com outros motivos que não sejam apenas os motivos obrigatórios. Nós temos que garantir um fluxo contínuo e eficiente de investimentos públicos e privados, ou seja, só isso me garante uma sustentabilidade econômica. Toda mudança, toda inovação implantada no sistema tem que respeitar e se equilibrar com a tradição existente. Isso é um princípio cultural e isso está dentro da sustentabilidade. Não se constrói nada sem participação da sociedade, e aí está fundamentalmente a democracia e os princípios políticos que estão inclusos na sustentabilidade. A questão que nós temos que reduzir cada vez mais o uso de recursos não renováveis e utilizar recursos renováveis, e aí vem todos os princípios de transporte ativo e de utilização de combustíveis renováveis, fontes energéticas renováveis. A questão ambiental é o princípio básico de que nós temos que garantir às gerações futuras os mesmos princípios de reprodução e sustentação na Terra do que nós temos hoje, ou seja, nós vamos transferir para a população que vem por aí a mesma condição que nós temos de sobrevivência nesse planeta. E espacial, que nós temos que equilibrar os deslocamentos urbanos e propiciar cada vez mais o que hoje se prega, que é uma cidade de 15 minutos, que é o desenvolvimento urbano e territorial da cidade.
Bom, estamos longe de atingir isso em qualquer cidade do mundo, em qualquer cidade, principalmente as brasileiras, né? Não é um princípio fácil, não é uma convivência saudável que nós temos que enfrentar. No entanto, esse é o desafio posto, é nesse rumo, é nesse sentido que nós vamos caminhar daqui para frente. Eu não vou destacar, e me ponho aqui à disposição para dialogar com vocês sobre os outros princípios, eu vou me focar principalmente daqui para frente no transporte ativo, né? Mas dizer que esses caminhos, para cada um desses caminhos, a gente tem inúmeras ações de formas transversais ou focado em apenas uma para ser realizada aqui pela gestão. Me ponho à disposição para a gente dialogar qualquer um deles daqui para frente, senão eu vou gastar aqui uma noite inteira falando disso com vocês. O que eu quero dizer muito claro é que isso daqui não é um modelo de transporte que nós queremos em Contagem, não é esse caminho que nós vamos trilhar. Aqui eu tenho claro, né, e é isso que nós vamos ter que inverter. Isso é uma foto aérea da Antônio Carlos. Se todos lembram, a Antônio Carlos, antes desta intervenção, ela tinha 3 a 4 pistas de cada lado, né? 3 a 4 faixas de tráfego de cada lado, e não tinha esse corredor central aqui de concreto para ônibus. Hoje nós temos 4 faixas de tráfego para cada lado, além de 2 faixas de tráfego para um ônibus do tipo do BRT, né, do MOVE. O que eu quero dizer aqui é que aqui se privilegiou o transporte individual, porque antes nós tínhamos 3 a 4 faixas, onde eu dividia o espaço entre ônibus e transporte individual. E hoje eu tenho 4 faixas livres para transporte individual e 2 para ônibus. Quem mais ganhou em escala nisso foi o transporte individual do que o transporte coletivo. Não é? O que eu quero dizer aqui é que com a obra dessa eu segreguei a cidade. Que hoje eu tenho uma diferença entre que esta área aqui da cidade não dialoga com esta área aqui. Não é isso que a gente acredita em Contagem, o que a gente acredita em Contagem é isso. E já começamos a fazer, mas vamos fazer de forma mais estruturada, mais orgânica, a partir do momento da construção de um plano diretor de transporte ativo. Hoje nós acreditamos que o transporte não motorizado é prioridade. Hoje nós acreditamos que nós temos que abrir espaços, né? Temos que retomar os espaços para o pedestre e para as bicicletas nessa cidade. Né? Sei que não é uma construção fácil, eu sei que Nova York apanhou disso, eu sei que São Paulo apanhou disso, que Barcelona apanhou disso, e não vai ser diferente em Contagem. Né? Os diálogos já estão pesados, todas as nossas últimas 4 implantações foram difíceis, não foram nada fáceis, né? Mas nós estamos dispostos a enfrentar isso, principalmente que eu tenho uma diretriz da prefeita, e que a prefeita tem topado esse diálogo com a sociedade, tem topado este enfrentamento, porque nós sabemos que lá na frente isso vamos ter o apoio que nós vamos fazer a transformação necessária na cidade. Bom, o Planmove de 2015, a partir da pesquisa de origem e destino de 2012, que é o último plano diretor que nós temos no município de Contagem, indica que 69% dos deslocamentos da população envolvia algum modo de transporte ativo. Ou a pessoa se deslocava entre ônibus e metrô e depois a pé, ou entre ônibus e depois de bicicleta. Ou seja, isso nos leva a dizer que temos que prestigiar esse tipo de deslocamento para poder fazer um deslocamento adequado da população. O que nós temos hoje em Contagem é uma cidade distante, dispersa e desconectada. Nós temos bairros muito longes, vamos dizer, uma ocupação muito horizontalizada, e uma cidade completamente desconectada em termos de ligações viárias. E nós queremos construir uma coisa diferente. Nós queremos uma cidade compacta. Cidades compactas possibilitam atendi-la a realizar qualquer serviço a menos de 15 minutos. Eu quero fazer isso de forma coordenada e de forma conectada, facilitando os deslocamentos entre os diferentes centros desse município. O objetivo central, então, do nosso plano de mobilidade ativa é construir uma rede de caminhabilidade, ou seja, melhorar a qualidade do modo a pé. Contagem, hoje, são raros os rebaixos de calçada existentes na via, né? E construir uma rede de cicloviária para aumentar o número de deslocamentos por bicicleta nessa cidade. Com o objetivo único e exclusivo de ter o maior índice de deslocamentos ativos nesse município. Os desafios que nós temos, então, é instaurar a visão de uma rede de transporte ativo integrada com o transporte coletivo.
nós temos clareza que nós queremos atingir, em especial, a última milha do deslocamento da população, ou seja, que ele se desloque de transporte coletivo ou transporte individual e que faça o seu último trecho de caminhamento a pé ou com a bicicleta. Nós vamos buscar obter o tempo todo dados de monitoramento e de fiscalização, instituir diretrizes que possam regulamentar essa infraestrutura, estabelecer governança das calçadas, ou seja, não dá para dizer única e exclusivamente atualmente, principalmente nos grandes centros, nas áreas conurbadas, que a calçada é uma função única e exclusivamente do proprietário daquela loja. Temos que direcionar investimentos, conscientizar a população, não é fácil enfrentar o domínio do transporte individual e motorizado, tenho clareza desse desafio, né? Nós estamos fazendo nada mais, nada menos que o desafio posto é redemocratizar o espaço viário, né? E estimular o uso de deslocamentos a pé e por bicicleta. Dentro das proposições, né, e aí, mais à frente, quando eu for demonstrar o que vamos fazer, vai ficar mais claro, mas vamos ter diretrizes para avaliação quantitativa e qualitativa de calçadas e vias cicláveis, estabelecer os padrões de infraestrutura e de sinalização que deverão ser consideradas em legislações complementares para serem colocados na legislação do município, dispor de novas tecnologias que nós precisamos estabelecer e estabelecer as diretrizes para um sistema de informação para o cidadão de Contagem. Nós vamos também propor uma rede urbana prioritária de caminhabilidade e de deslocamentos cicloviários, definir diretrizes para campanhas educativas e definir diretrizes macro do transporte ativo a serem contempladas pelo plano diretor e um plano de mobilidade de Contagem. Bom, a gente define duas questões aqui dentro. Eu acho que Contagem 3, né, que tem um aspecto muito, muito interessante e que a gente precisa resgatar dentro do plano diretor de transporte ativo. Nós temos um plano de caminhabilidade, tem um plano cicloviário e nós temos um bairro que é uma cidade jardim, né, que é o Eldorado, e lá tem inúmeros becos que hoje estão degradados e precisam ser redirecionados e redefinidos o seu papel nessa regional da cidade, ou seja, os becos precisam voltar a ter um papel fundamental que ele foi planejado, que é cumprir a função de ligação entre esses sistemas viários e ser utilizado adequadamente pelos modos de transporte ativo em cada momento. Cada um ter sua cara e ter sua diretriz muito bem definida. Contagem tem 8 regionais, né? Algumas unidades de planejamento, e nós vamos trabalhar, o plano diretor nosso vai trabalhar por áreas, em função das regionais, tá? Então, nós vamos distribuir a cidade em estudos de 8 regionais, tendo como referência sempre as unidades de planejamento no seu planejamento mais detalhado. As diretrizes principais são conectar a população com os centros regionais, ou seja, que a pessoa tem uma possibilidade que ele chegue aos centros regionais com bicicleta e que haja também ligações para aqueles que desejarem entre os diferentes centros regionais e locais, mas prioritariamente que as pessoas consigam chegar até esses centros regionais e locais com a sua bicicleta ou com deslocamento a pé com segurança. Utilizar parte das vias principais para estruturar as rotas cicláveis de ligação. Nós estamos aqui investindo muito em função da escassez de recurso público e das limitações de intervenção em ciclofaixas, né? E aí estamos topando o enfrentamento para estabelecer prioridades e redemocratizar a via, abrindo espaços para o deslocamento de bicicleta e a pé. Contagem tem uma característica muito importante, né, que são uma mescla muito grande entre áreas industriais e áreas comerciais e áreas residenciais. Então, ligar essas áreas já não garante que parte dos deslocamentos obrigatórios sejam feitos, vamos dizer, com transporte ativo, né, que as pessoas possam se locomover nas suas ligações com o seu trabalho, com o seu estudo,
prioritariamente de bicicleta ou a pé, quando eles estiverem em pequenas distâncias, então queremos conectar essas áreas. Bom, se eu disse que nós vamos conectar a cidade com transporte coletivo, nós temos que rever o nosso projeto do SIM, né, que é o Sistema Integrado de Mobilidade, onde estabelece corredores e terminais por toda a cidade, e temos que fazer uma rede que também de bicicletas e caminhamentos que possam ligar essa rede aos modos de transporte ativo. Dentro das diretrizes que nós temos estabelecido, o projeto piloto é um projeto para o núcleo histórico da cidade. Tem um grupo trabalhando no município hoje de Contagem para fazer uma revitalização do núcleo histórico da cidade, e a Transcom faz parte desse grupo, né? E estamos trabalhando fortemente com as outras secretarias em ali fazer o primeiro piloto, né? Que é como é que nós vamos tratar aquelas vias do centro histórico para que as pessoas se desloquem de bicicleta ou a pé de forma segura. Definir a ordem de elaboração por regional administrativo. Vamos elaborar um cronograma geral, tanto de desenvolvimento como de implantação, e preparar um orçamento referencial, que é isso que nós estamos nessa etapa agora, para contratar o plano diretor de transporte ativo. Ou seja, nós já temos um edital pronto, estamos esperando chegar às últimas, os orçamentos últimos para colocar ele no processo licitatório. Então, para ser mais específico, essa parte aqui nós estamos trabalhando nela, da elaboração do plano piloto, a ordem de elaboração por regional, a proposta da licitação é que nós estamos dividindo a cidade em 5 lotes, cada lote tem 2 regionais, cada empresa vencedora de um lote vai trabalhar e planejar 2 regionais, e nós temos um lote único, um lote maior, que é o 5º lote, que vai nos ajudar a dar as diretrizes e a costurar o trabalho executado por cada uma das consultorias em cada 2 regionais. Tá? Então, esta aqui também, então, a ordem de elaboração já está definida, o cronograma geral também está definido. Estamos trabalhando agora nesse, e a nossa meta é até o início do próximo mês, a gente está com o processo licitatório em campo, para até o final desse ano a gente está dando a ordem de serviço e iniciando a implantação. Mostrando um pouquinho os cronogramas elaborados, né? Então, nós temos aí os mapas de centralidades, as pesquisas online com a comunidade, entrevistas com deficientes visuais, reuniões. Aí nós temos a consolidação das contribuições, temos as etapas de validação, uma discussão interna dentro da Transcom para consolidar, a disponibilização para a população de forma online, para gerar os debates, a apresentação final. Depois, então, da apresentação final do plano diretor, a consultoria também contratada vai elaborar projetos executivos, vamos dizer, suficientes para serem implantados durante 4 anos de gestão. Então, nós vamos deixar projetos executivos prontos, não só para serem implantados ao longo dos restantes dos 3 anos da gestão, como também no primeiro ano da próxima gestão que virá. E aí ela pode, a partir desse 4º ano, rever esse plano diretor, né, e definir mais 4 anos de projeto, conforme SD. Então, inclui nessa consultoria que nós estamos contratando a elaboração de 4 anos de projeto, né? E são projetos do tipo executivos para serem implantados na sequência, tá? Projeto dos becos, né? Nós estamos definindo também etapas para esse projeto dos becos, que é um dos enfrentamentos que nós vamos ter que ter, e isso dialoga muito com a Regional Eldorado, né? Não dá para se pensar um plano de deslocamento ativo na Regional Eldorado sem discutir os becos, sem discutir o papel dos becos, sem discutir se cada beco aqui ele vai se servir. Em alguns momentos eu fico imaginando que nós vamos ter que definir em quais becos vão passar a bicicleta e quais não vão, porque em alguns momentos isso vai ter que ser definido claramente, em função de talvez conflitos com pedestres nesses deslocamentos, e eles não vão possibilitar que isso seja feito de forma, vamos dizer, com os dois, ou a pé e bicicleta passando junto em algum beco, devido à configuração deles, tá? Bom, e aqui está
do núcleo histórico. Esse nós já estamos em desenvolvimento muito amplo, né? O grupo de trabalho já está formado, nós já estamos mapeando as áreas do núcleo histórico, já coletamos algumas bases secundárias. A prefeitura acabamos de construir dentro do Conselho Regional as comissões de mobilidade urbana, e para a gente começar a fazer realmente entrevistas online com a comunidade e abrir os debates com os núcleos. Um detalhe importante a ser destacado é que dentro da parte participativa que a gente tem construído, nós construímos diferentes fóruns dentro da Transcom. Nós temos um fórum de taxista, um fórum de transporte escolar, um fórum do transporte sem limite, né? Temos fóruns de trabalhadores do transporte coletivo, e vamos constituir agora, nas próximas semanas, o fórum de ciclistas, que é para a gente debater a elaboração desse plano diretor de transporte ativo. Tá? Além disso, temos comissões regionais que se estabelecem, né? Então, nós temos aí tanto a discussão de forma setorial como de forma espacial com toda a cidade, garantida a partir desses fóruns e dessas comissões. Nós temos um grupo aqui intenso um grupo forte que veio dessa gestão. Nós temos uma assessoria exclusiva para lidar com o planejamento com a participação popular. Então, nós temos 5 pessoas lotadas nesta área, que têm dialogado constantemente com as regionais e com esses fóruns existentes. O sequenciamento está aqui, né? Depois da consolidação das contribuições, nós fazemos um lançamento preliminar, falamos o planejamento da rede, uma validação interna, validação da rede nos GTs, temos que dialogar como é que essa rede vai se dar com o restante do grupo de trabalho, vamos fazer uma apresentação prévia, disponibilizamos para a população, fazemos uma audiência pública, elaboramos projeto executivo, orçamento e definição da forma de execução. Ou seja, se você vê com o cronograma anterior, esse aqui tem uma similaridade muito grande, ou seja, não diferencia mesmo, porque isso aqui como eu tinha dito anteriormente, é um projeto piloto do que nós vamos fazer. A estrutura, sim, do Beco do Eldorado, que é um pouco diferente, né? Mesmo porque para a especificidade do que nós temos nessa regional. Bom, não sei se eu ultrapassei os 20 minutos que me solicitaram, mas eu fico por aqui e acho que fico aberto para o debate. Devo ter esquecido muita coisa, mas eu acho que agora na conversa a gente facilita um pouco e posso esclarecer alguns pontos que ficaram obscuros, se não agora, posteriormente. Marcelo, devolvo a palavra para você. Obrigado. Valeu, Renato. Obrigado. Deixa eu pôr meu fone de ouvido, que fica melhor o som. Espera aí. Deixa eu só entrar aqui o microfone. Obrigado. Só para te situar um pouquinho sobre esse seminário, a gente, na segunda-feira, teve uma palestra da Amanda, que falou um pouquinho, acho que bate muito com a hora que você traz os princípios e a visão da mobilidade urbana sustentável, e a bicicleta e o transporte ativo situado nessa visão. Mas o recorte era mais sobre a bicicleta, mas o que a Amanda trouxe para a gente foi um pouco do como é que a bicicleta e a cidade se relacionam, dialogam, né? As possibilidades da bicicleta na cidade, e especialmente o que compõe uma política para a bicicleta. Então, muitas das coisas que você falou que estão sendo pensadas aí para esse plano diretor foram faladas na segunda-feira, que não é só fazer estrutura, não é só fazer ciclovia, você tem uma série de outras ações, inclusive a participação, essa boa notícia aí de ter esse fórum. E uma das coisas que a gente falou, que eu acho que era importante quase que o começo de tudo, é por quê, né? Por que a bicicleta, né? Que eu acho que tem a ver com esses princípios, né? A bicicleta como um modo eficiente, um modo que não polui, um modo acessível, rápido, né? Com muitas vantagens de promoção da saúde, etc, etc. E aí, hoje, a ideia é a gente fazer esse debate um pouco sobre essas primeiras propostas aí para Contagem, como você trouxe, já tem do plano de mobilidade anterior, mas esse foco que vai ser dado agora, e a gente tem ainda o terceiro encontro na segunda-feira que vem,
que é para ver, e eu acho que vai ser muito útil até para esse fórum que você falou que vai ser estabelecido nas próximas semanas, de pensar como as pessoas que estão aqui e o Move Cultura podem contribuir para que a política para a bicicleta e a política para o transporte ativo ocorra de forma bacana e inovadora aí, em Contagem. Bom, eu sei que você está com problema de horário, você não vai poder ficar até o final da conversa de hoje, que está previsto para as 9. Então, a ideia é a gente abrir agora para debates, para perguntas e comentários, para a fala do Renato. Não sei quem que quer falar, eu sei que a Etienne e o Caiodê também estavam prevendo fazer um debate sobre isso, se quiserem também se inscrever. Quem puder, ou levanta a mão ou escreve o nome no chat. De preferência, levanta a mão, porque aqui já faz a filinha na ordem certa para a gente fazer a fala. A Amanda até já pediu, já é a primeira a falar. Manda aí, Amanda. Opa! Amanda. Olá, boa noite. Boa noite, Renato. Obrigado pela apresentação, realmente conectou com bastante coisa que a gente abordou. E eu queria destacar, assim, positivamente, eu gostei muito da parte que fala para além da infraestrutura, né, da comunicação, das campanhas educativas, e destacando também a inauguração recente, né, da estrutura que liga BH à Contagem. Todas as reportagens, todos os comentários que eu vi foram positivos, que eu achei muito bom, assim, os moradores estão abraçando a ideia, né, pelo que eu percebi pela mídia. E eu fiquei com uma dúvida, porque Contagem já tem o plano de mobilidade, né? Esse plano de transporte ativo, ele já traz alguma meta, alguma coisa já estabelecida anteriormente, ou essas metas com os horizontes do Plano Mob vão ser estabelecidos agora, por esse plano específico? Tá, deixa eu... Renato, você quer fazer papum ou quer fazer bloquinho de pergunta? Deixa eu ir no bloco, deixa eu ir papum, porque acho que, senão eu posso me perder aqui. Bom, primeiro eu queria pedir desculpa por não ter estado aqui na segunda, mas segunda tem a tradicional live da Marília e eu ainda estava na Semana do Deficiente aqui da Prefeitura e foi mais ou menos no mesmo horário, né? Outra coisa que eu queria pedir desculpa, e aí já é um exagero pedir desculpas 2 vezes seguidas, mas hoje é aniversário do meu filho, e eu prometi a ele que eu vou tentar chegar mais cedo em casa para ele poder dar um abraço onde ele está dormindo, né? Acho que eu chego a tempo, né? E por isso eu vou ter que sair antes. Bom, Amanda, deixa eu falar algumas coisas assim. Bom, primeiro, a ciclovia do Sarandi, acho que é um marco importante para a Contagem. Acho que a gente muda efetivamente e dá a cara, né, para a população, dizer assim, olha, é isso aqui que nós vamos fazer. Acho que esse foi o projeto mais tranquilo dessa fase de mostrar o que nós vamos fazer, né? Não sei se todos acompanharam, mas a gente fez umas 4 ou 5 intervenções na cidade, e acho que a do Sarandi foi a mais tranquila, não que ela não seja, que as outras não tenham sido elogiadas, mas acho que a do Sarandi é mais emblemático, né? Mostra um desafio que é integrar a região metropolitana. Eu insisto muito nisso, a gente não discute Contagem sem Belo Horizonte e Betim, e também não se discute Belo Horizonte e Betim sem Contagem. Não há divisa, né? A divisa é protocolar, é administrativa e burocrática, né? Para vocês terem uma ideia, 50% dos deslocamentos de Contagem ocorre para fora da rede de Contagem, 50% internamente, ou seja, a população é uma só, nós temos que trabalhar com aquela de uma só. O município de Belo Horizonte tem sido um grande parceiro, e construir isso com ele foi uma grata surpresa, foi uma coisa fácil de ser feita. O que me assombrou positivamente também, Amanda, é que antes a gente estava assim, ó, vamos fazer e vamos, né, e vamos, assim, tentar manter lá e só começar no dia que inaugurar mesmo. Impossível. A hora que a gente começou a pintar, já tinha gente andando para todo quanto é lado na ciclovia. A mesma coisa foi quando reabrimos parques em Contagem, ou seja, a sede por espaço público é muito grande, isso me anima muito em fazer essas ações, né? Além disso, se vocês quiserem ver depois, a gente fez um projeto muito legal em Nova Contagem, né, ali na Praça ABC, com urbanismo tático, remodelando os espaços de circulação, espaço para o pedestre. Fizemos um ganho de calçada ali no entorno da Escola Helena Guerra. Nós ocupamos ali 1,5 metro de espaço para uma pista de caminhada, para dar conforto maior
no entorno, são 2 escolas, uma de frente para a outra e tudo mais. Então, são outras ações. E além ali na frente da Casa de Cultura, nós também fizemos uma faixa, reduzimos o espaço do automóvel, ali entra muito veículo pesado, nós reduzimos o espaço do automóvel para que ele possa fazer a curva mais devagar, literalmente, né? Ali colocamos uma barreira para que você reduza a velocidade para fazer a curva, que era um absurdo como os caminhões entravam naquele espaço. E aproveitamos e pintamos um pouquinho as faixas para dar um pouquinho de cor da cidade. Mas a cor vem como consequência de demarcar o espaço do pedestre, né? Agora, sobre a sua pergunta, Amanda, Contagem tem um plano de diretor de mobilidade urbana que, conforme estabelecido por ele tem que ser revisado a cada 5 anos, e ele deveria ter sido revisado ano passado e não foi. Nós vamos fazer essa revisão esse ano, junto com o plano diretor, que está acontecendo já uma revisão dele. Então, em paralelo a isso, nós vamos revisar o plano diretor. Mas a nossa ideia, Amanda, é fazer muito mais um plano de ação. Se você vê lá as ações, a forma que a gente está organizando, é muito mais um plano de ação do que efetivamente um plano diretor, simplesmente, né? Nós queremos gastar muito mais tempo, nós vamos dar as diretrizes básicas do nosso plano diretor de mobilidade urbana, não vamos criar uma lei para o plano de mobilidade ativa e vamos fazer direto um plano de ação. Essa é a diretriz. Senão nós vamos ficar aqui 1 ano construindo um plano de mobilidade ativa para depois criar um plano de ação. Pô, a hora que nós somos implantar, já passaram 2 anos, eu acho que um governo são 4. Nós queremos começar ano que vem a implantar efetivamente e renovar o plano esse ano ainda, e mais com Minas Gerais. Tá? Valeu, Renato. O próximo é o Fernando Inácio. Eu acho que alguém levantou antes de mim a mão aí. Não sei se foi Bike Não, olha, Brasil. pela fila tinha sido a Amanda, e aí está aqui com o Fernando, e depois Bike Brasil, que vem em seguida. Tá, beleza. Se alguém, por acaso, só está marcado aqui esse perfil Bike Brasil. Se alguém mais tiver levantado, por favor, levanta de novo, para a gente ver na fila. Então, vou perguntar. Bom, primeiramente, muito bacana estar aqui reunido com todos vocês. Parabéns para todo mundo aí que se programou, se organizou e está aí fazendo a sua contribuição, né? Tenho acompanhado os trabalhos da Transcom, participei de uma live também com eles, foi muito bacana. Então, eu vou aproveitar aqui mais para fazer pergunta, né, que não tive a oportunidade ainda, né? Mas eu queria saber, eu tenho muita curiosidade sobre o processo participativo, que eu acho muito importante, né? Foi muito legal. A apresentação do Renato mostrou ali, né, um fluxograma, um esquema ali de participação popular, participação técnica, enfim, ficou bem bacana. Mas eu queria saber, assim, entrar um pouquinho mais, né, no detalhe dessa dinâmica, e queria saber como e quando vai ser comunicada à população a forma de participação, né, nesse planejamento da mobilidade, e aí eu gostaria que, se pudesse, falasse um pouquinho mais sobre a formação dos GTs e as demais formas de participação. Obrigado. Tá. Obrigado, Fernando. Então, a ideia, Fernando, o fórum a gente criou vários fóruns para os prestadores de serviço, né? A ideia do fórum de transporte ativo é um pouquinho diferente dos demais, né? A ideia é que os outros fóruns são coordenados pela participação popular e pela diretoria de transporte, que é da Transcom. Esse não, ele vai ser coordenado pela participação junto com o pessoal da diretoria de planejamento. O Rafael está aqui. Rafael deve ter, ele faz parte do nosso grupo aqui de participação da Transcom. Ele é um dos membros dessa equipe, né, que deve estar junto aí com a Marina, que é a diretora. A Marina não está aqui porque está em outra live. Esse negócio de live é concorrido demais, bicho. Uma atrás da outra, uma em cima da outra. Porque nós estamos fazendo uma live agora sobre mobilidade urbana sustentável, e a Marina está nela junto com a Luísa. E por isso ela não estava aqui, senão eu ia chamar ela para falar um pouquinho. Mas, assim, nós vamos começar agora, Fernando. O Rafael tem um contato de muita gente. Fica aqui o desafio, Rafael, de depois você passar a listinha de todo mundo aqui para a gente, e a gente faz uma chamada. Vamos ver se, logo depois da gente lançar o plano diretor, Rafael, lançar o edital, a gente chamar todo mundo e começar a construir o fórum. Senão, antes de ter o edital posto na praça, acho que a gente fica falando meio no vazio, né?
vamos chamar e vamos estabelecer as diretrizes e como é que nós vamos construir junto. E eu acho, Fernando, mais do que isso, assim, nos processos de implantação, eu senti muita falta de um grupo de apoio em todos os momentos. Para vocês terem uma ideia, nós ouvimos em um dos debates que vocês estão fazendo essa ampliação de calçada aqui para andar carrinho de bebê? Aí a gente ouviu isso. Então, assim, e ninguém para fazer o contraponto, ou seja, nós mesmos da Transcom que tinha que fazer o contraponto disso, né? Mas fiquei muito feliz a hora que o clima esquentou, quem foi fazer a defesa do projeto foi a prefeita. Ela virou e falou assim, eu vou lá. E foi. E fez a defesa, e te confesso aqui, sem ela nós tínhamos perdido o projeto, né? Quem ganhou o projeto da Helena Guerra foi a prefeita Marília Campos. Ela foi lá e fez o discurso e falou assim, vamos testar, se der errado nós tiramos. E aí a população topou. Então, assim, é o que a gente sempre diz, né? A gente só faz essa transformação com o apoio do dirigente maior, né? Isso só foi feito em Nova York porque a prefeita apoiou, só foi feito em São Paulo porque o Haddad apoiou, só foi feito em Barcelona porque a Ada Colau apoiou. Ou seja, não se faz se o prefeito não estiver junto, porque apanha e muito. Tirar o privilégio do automóvel não é fácil, todos nós gestores, todos que já foram gestores sabem disso, né? Então, assim, e a carência da participação é muito na hora de estar junto com a gente defendendo o projeto, como também junto com a gente na hora de construir as soluções, né? Então, precisamos sim, e logo que tiver na praça esse edital, a gente chama. Mesmo porque nós somos pequenininhos, né? A gente deve ter aqui umas 100 pessoas trabalhando, desde fiscalizando a cidade até planejando o transporte. E começando agora também, Fernando, eu assumi a Transcom, era uma empresa de obras, né? Acho que quem é de Contagem sabe disso, a Transcom tocava obras e não planejava transporte. Virar essa chavinha não é fácil, não está sendo fácil, tá? Além do mais, eu fui o último a chegar também, né? Cheguei aqui, já tinha quase 3 meses de gestão, tá? Tá bom? Etienne, manda seu currículo. Aí já está aí, fica de candidatando. Deixa eu onde que eu escrevo aqui, vou mandar meu e-mail, né? Aqui, está inscrito aqui o Júnior, que é ele que tinha levantado a mão, que a gente não tinha e a Bike Brasil, Depois o perfil Bike Brasil, e a Ine também vai falar. Então, tem 3 inscritos aí. E o Daniel, que também falou que está inscrito também. Vai lá, Júnior. Boa noite a todos, boa noite, Renato. Bom revê-lo, né? Procurei muito o Renato lá na CETOP 2014, 2015, 2016, nos ajudou muito, né? Com demandas do móvel metropolitano, num cenário ali, né, difícil, né, de implantação, ajustes, enfim, foi uma pessoa que nos ajudou demais, então, Contagem aí está bem servida, né, com a presença do Renato e contribuindo muito para a cidade. Gostei muito, Renato, da sua apresentação, pontuei algumas coisas bem rapidamente aqui, com relação à questão da participação popular. Contagem tem lá seu Conselho de Mobilidade, e eu fiz um levantamento o ano passado, e pelo que eu vi, na região metropolitana, Contagem foi a única cidade que tem conselho que prevê a participação da sociedade. Todas as outras cidades da região metropolitana ou não têm o conselho, ou têm o conselho, mas não tem a participação da sociedade. Então, isso é um dado importante aí, né, da cidade de Contagem, no sentido de participação popular nas demandas da mobilidade, ouvindo os usuários, a população em geral. Uma outra questão que o Renato destacou que eu achei interessante, que é planejar a mobilidade para os próximos anos, né, as próximas décadas. Isso é muito importante. A gente não vai conseguir resolver os problemas planejando para os próximos 4 anos, isso é impossível. Você não consegue resolver os problemas. Então, construir esse planejamento os próximos anos aí da cidade, isso é extremamente importante. Aí Contagem começa a trilhar um caminho de prosperidade e conseguir frutos positivos mais à frente com o início desse planejamento. Isso é fundamental. E uma pergunta, Renato, para fechar, que é uma dúvida, tem o Conselho, né, de Mobilidade da cidade, que discute, imagino, as demandas macro da cidade como um todo, mas as demandas regionais, como que vocês fazem?
Por exemplo, Belo Horizonte tem as CRTTs, que eu gosto, eu acho um modelo muito interessante, né? Uma CRTT em cada regional da cidade, que escuta ali as demandas da sociedade. Como que vocês fazem esse processo nas regionais aí de Contagem? Um abraço. Obrigado, Júnior. Bom revê-lo também. Então, deixa eu tentar explicar isso aqui. Nós temos institucionalmente, dentro da Transcom, um conselho de transporte, né, com visões muito mais macro, com participação da sociedade, da Câmara dos Vereadores, né, de entes do governo e da sociedade civil organizada. Ali vão as questões mais macros e o que está estabelecido até agora é muito mais uma discussão de circulação viária para automóvel e de transporte coletivo. Temos que rever esse regulamento do Conselho, ele tem autonomia para isso, e incluir a pauta do transporte ativo nele. Sobre as regionais, Júnior, o que nós fizemos foi o seguinte, foi agora no início, agora no meio do ano, a partir de maio, mais ou menos, criado os conselhos regionais. Então, os conselhos variam aí de 30 até 80 pessoas, dependendo do tamanho da população de cada regional. Dentro desses conselhos, foi tirada a Comissão Regional de Mobilidade Urbana. Então, essa comissão, vamos dizer, é como se fosse as CRTTs de Belo Horizonte. Então, são as comissões tiradas de dentro do Conselho Maior, né, para discutir mobilidade urbana, e quem vai fazer a interlocução diária com a gente aqui na Transcom. Tá? Nós estabelecemos como fluxo dessas comissões, por exemplo, nós temos diversas demandas, pequenas demandas, ou seja, mas essas pequenas demandas representam hoje, nós recebemos em média 180 solicitações por semestre de cada regional. Entre quebra-mola, faixa de pedestre, travessia em nível, redutor, parada obrigatória, ou seja, só essas coisinhas mais simples. Isso é impossível de ser atendido, né? O que nós estamos fazendo é que essas comissões me definem as prioridades. Então, essa é a primeira ação dela. A isso, a gente tem uma programação de ir nas regionais uma vez por semestre, a gente vai em cada regional uma vez por semestre, para atender as prioridades que foram elencadas disso. E aí vamos para outras pautas que são fluxo contínuo, transporte coletivo, implantação de radares, implantação de semáforos, aí depende do quesito técnico e a gente faz isso em fluxo contínuo, não vai a cada semestre. Mas então essas comissões estão estabelecidas em todas as regionais, são divisões de dentro do conselho, nós já estamos começando um debate com elas, tá? Então, se não está orgânico e estruturado ainda, e é isso que nós vamos fazer, e acho que isso também se faz com o tempo, né? Acho que a gente vai amadurecendo a ideia, construindo com a sociedade, ao invés de definir assim, vai funcionar essa caixinha assim, aquela caixinha ali. Né? Acho que com o tempo a gente amadurece aqui internamente e cria, vamos dizer, a estrutura funcional em função da cidade. Valeu, Renato. Agora o perfil Bike Brasil, você podia se apresentar e fazer a pergunta? Acho que ela saiu, Marcelo. Caiu. Ixi. Ela caiu, mas deve voltar. Daniel, deve ter ido. Então, fala, Daniel. Depois deixa a Etienne para depois. Boa noite a todos e a todas. Muito bom esse seminário, muito boas as apresentações do Renato, né? As intenções são sempre as melhores, né? Eu, como cidadão de Contagem, morador, atuante no conselho também da Regional Eldorado, a gente vê com bons olhos, né? As iniciativas, as intenções, né? Até elas serem concretizadas. E como ciclista também. O Renato, só uma pergunta, assim, achei muito bom a questão da ciclovia em Contagem, a primeira ciclovia depois de 110 anos, né, de uma cidade da região metropolitana, mas eu fiquei me perguntando, ao passear pela ciclovia, por que a ciclovia, ela não foi estruturada com maior segurança para o ciclista, devido que aquela rota ali do Sarandi,
aquela área ali é um fluxo muito grande de carro. E aí, qual que é o planejamento da Transcom para as próximas ciclovias? É uma sugestão assim, como em Betim ou até em BH, você segue um pouco ali para frente, indo para o zoológico para Pampulha, você tem aquelas paralelepípedos maiores que ajudam dar uma proteção maior para o ciclista, né? É uma sugestão e é isso, por que não foi efetivada essa segurança, já que se fala tanto em segurança para o ciclista no trânsito e a mobilidade. É um avanço? Sim, é um avanço, é um avanço muito grande para a gente que é ciclista, para a gente que é da cidade, para a mobilidade urbana, sim, mas eu acho que faltou ali, no meu ponto de vista como ciclista, faltou ali essa intervenção melhor com segurança, assim, e aí eu queria saber assim, por que não foi feito, ou se tem alguma coisa técnica nesse sentido, que eu me senti, ao transitar por aquela ciclovia, eu não me senti seguro totalmente. Então, Daniel, boa noite. Bom, Boa noite. eu espero que você esteja na comissão de mobilidade do Eldorado, para a gente poder fazer uns debates bacanas ali dentro, né? Eldorado é um dos bairros que me preocupa muito, né? A Transcom fica no Industrial, aqui do lado do Eldorado, né? Eu já vim de metrô algumas vezes da minha casa aqui, e eu não consigo chegar com conforto a pé do Eldorado na Transcom. Eu não tenho uma área de caminhada, né? E estamos do lado, né? O Eldorado, eu diria que é uma área onde eu coloco facilmente bicicletas públicas espalhadas, é o bairro mais desejado do município. Eu coloco bicicletas públicas espalhadas com facilidade para poder ligar todo o bairro Eldorado e fazer a microconexão a partir do metrô com muita facilidade. Além do que, nós temos grandes medidas compensatórias no Eldorado e muitos equipamentos públicos pouco utilizados, né? Então, acho que Eldorado, eu acho que talvez seja um dos primeiros pontos a gente investir, mesmo porque nós temos muitas medidas compensatórias paralisadas e têm que ser executadas agora, e por causa dos empreendimentos que virão. Bom, sobre a ciclovia do Sarandi, eu concordo com você. Nós tentamos garantir várias vezes a segurança ali, e reproduzir o que vinha de Belo Horizonte, né? Então você vê que ali, a hora que tem aquela conversão à esquerda, né, que é muito complicada, não dá para deixar a ciclovia de lá, a gente joga a ciclovia para a direita e depois volta quando acaba aquela conversão. Mas ali, assim, o fator é um só, Daniel, a gente assumiu, nós não tínhamos nenhum contrato de segregador na Transcom. O que nós tínhamos em contrato era para taxão, ou seja, então ou a gente implantava um taxão ou não implantava, né? Nós estamos... o problema de governos que chegam com diretrizes diferentes, totalmente diferentes do anterior, né? Você não tem contrato para executar aquilo que quer, né? Então, nós estamos licitando os taxões, os segregadores agora, para colocar na ciclovia, né? Se você pegar, então, assim, é a primeira, aqui não se trabalhava com segregadores, então o que nós tínhamos de melhor era o taxão, colocamos taxão, né? Já dá uma certa segurança, mas não é o ideal. A perspectiva é que logo que a gente concluir a licitação dos segregadores, que ali a gente instale os segregadores, tá? Tá. Ô, Renato, desculpa, contemplado com a sua resposta, sim, acho que a gente tem que olhar realmente ao Eldorado. Eu estou lá na comissão, a gente vai ter aí encontros e debates e ideias para propor e para discutir e para avançar a questão da mobilidade em Contagem, mas só uma provocação mesmo, e no sentido como cidadão de Contagem, atuante, não seria melhor ter essa licitação primeiro e depois fazer? Porque eu fico pensando que mesmo que seja governos com diretrizes diferentes, eu fico pensando, me vem na cabeça o seguinte: tá, e se nesse momento acontecer tomara que não é o meu desejo e jamais será o meu desejo a minha fala, mas será que se acontecer algum acidente agora, com algum ciclista ou com alguma pessoa que estiver caminhando, que usa
as ciclovias até para caminhar, né? Por delimitação, será que isso não seria perigoso? E aí não vai de encontro a tudo isso que você apresentou, que é a segurança, a estabilidade, a visibilidade e o desenvolvimento da mobilidade da cidade? Porque eu fico pensando Daniel, nessa situação, olha entendeu? só, a ciclofaixa está muito bem demarcada, né? O taxão está ali muito bem delimitando, né? Tanto que a hora que a gente vai para a direita, na ciclofaixa, ela ainda é pintada todo do fundo de vermelho para dar um destaque maior ainda, né? Porque ali tem saídas de garagem e tudo. Não se tem dúvida que aquilo é uma ciclofaixa, em momento algum, não é uma pintura deteriorada, muito pelo contrário. Eu não acredito que, assim, eu acho que o segregador dá uma sensação de segurança maior, mas de pouco adianta se um carro invadir aquilo ali, um segregador ou qualquer outra coisa. Isso não é isso assim. Entrar numa ciclofaixa, atropelar um ciclista porque não tem um segregador, para mim não é desculpa, é irresponsabilidade ou desatenção, né? E se aquela via muito bem monitorada, nós colocamos radares no ponto mais complicado dela, naquela curva, nós implantamos um radar ali exatamente para o cara diminuir a velocidade. Aliás, foi a única reclamação que nós tivemos ali, foi a implantação do radar, tá? Eu tenho certeza que sem aquele radar ficaria muito mais inseguro. Mas eu não acho que... Eu acho que o taxão daria, o segregador daria uma sensação de segurança maior, mas é igual aquela reportagem que saiu falando que um motorista atropelou um ciclista na ciclofaixa. Mas a ciclofaixa estava apagada. Meu amigo, tinha um ciclista na sua frente. Não brinca comigo não, vai dizer que é porque a ciclofaixa está apagada que você atropelou ele, né? Então, assim, Daniel, eu acho que pode acontecer, a gente fica mais sujeito, mas eu não acho que isso é o que vai fazer uma pessoa ser atropelada ali não, viu? Vamos corrigir, vamos colocar assim. E acho também tem um problema ali, que a gente só percebeu depois de implantado, que é ter uns gradis ali do córrego que também foram destruídos, né? Aquele carro, por exemplo, que invadiu a faixa ali e caiu dentro do Sarandi esses dias para trás, ainda bem que foi antes. Bom, nada adiantou mureta, qualquer coisa ali dentro, o cara caiu lá dentro, ou seja, a responsabilidade é enorme, sabe? Ou foi algum pane, ou ele passou mal, eu não sei o que ocorre, mas eu acho que o segregador de pouco dá uma sensação de segurança, mas em muitos momentos resolve muito pouco, tá? Mas vamos corrigir sim, vamos trabalhar para colocar isso em ordem, tá? Renata, a última pergunta é da Ene, último comentário. Manda Tá aí, bom. Ene. Olá, boa noite. Primeiramente, agradecer pela sua apresentação, assim, dar uma aquecidinha no coração, assim, da gente que é ciclista e que mora em Contagem, assim, que normalmente não tem essa preocupação. Acho que nunca teve uma preocupação com outros modais que não seja esses estabelecidos pela questão carrocêntrica e empresarial, né, que move esse lugar, né? Pensando nesse plano que você está propondo, eu penso muito assim até como técnica, eu sou arquiteta e urbanista, tenho especialização em planejamento urbano e políticas públicas, e também sou ciclista e moradora de Contagem, moro na região ali do Maria da Conceição, Marião, que é uma região periférica, que tem uma grande demanda de transporte, uma grande demanda de mobilidade, vários problemas de infraestrutura viária, urbana no geral. E eu pensava muito a questão da integração dos transportes, né? Porque é muito limitada. A gente tem, tipo, o transporte público, o ônibus e o metrô. Mas muitas vezes eu queria transportar a bicicleta no ônibus e os motoristas não deixavam. Então, pensar se existe nesse plano alguma coisa que visa nesses processos que essas empresas de ônibus, que normalmente elas não aceitam com muita facilidade o uso do ônibus, às vezes, para transportar a bicicleta, para fazer uma integração. Então, o que eu acho muito importante, assim, nesse processo até de adaptação de modais ativos na cidade, assim, porque, como você falou, a cidade, ela está dentro da região metropolitana, né? Eu acho que existe uma codependência entre as cidades de você se locomover, porque acaba que você tem esse movimento pendular constante. Então, esse é o meu
minha pergunta. O microfone está fechado, Renato. Desculpa. Etienne, então, eu não sei, assim, a gente não começou esse debate sobre bicicletas dentro de ônibus e como é que nós vamos tratar essa relação. Não trouxemos esse debate ainda para fora, né? Acho que tem que ser muito bem conversado com todos os atores para a gente evitar conflitos, né? Mas é um diálogo que tem que ser feito, que tem que ser posto aqui dentro de Contagem, né? E aí eu estou esperando esse fórum surgir para a gente definir exatamente o que fazer, né? Eu acho que nos corredores do SIM é muito mais tranquilo isso, mesmo porque a gente vai ter veículos mais adequados, mas nas alimentadoras eu não sei como é que a gente resolve isso, não. Mas eu acho que temos que dialogar, temos que conversar e enfrentar e ter uma decisão conjunta e comum a todos. Eu lembro das vezes que a gente discutia bicicleta dentro do metrô e do MOV, na hora do pico, isso é um conflito muito grande com os demais usuários, né? E lembro também que em Barcelona a gente só andava com bicicleta dobrável para dentro do metrô. Mas é uma outra lógica, né? Eu tenho uma rede cicloviária pública enorme naquilo ali, né? E qualquer coisa com menos de 30 minutos que eu use uma bicicleta, eu pago 20 euros por ano. Ou seja, era quase nada. Então, eu não sei, Etienne, acho que a gente tem que ter um diálogo muito claro, muito aberto e franco sobre isso para chegar às decisões, tá? Mas não me oponho, não. Porque eu penso muito, pneu fura no meio do caminho, às vezes estoura de um jeito que não tem remenda. Eu mesmo já passei por muitas vezes por isso mesmo que eu pergunto, porque parava vários ônibus e eu não conseguia, principalmente os vermelhinhos, né, que é os metropolitanos, né? Esse aí eu não tenho nem jurisdição. E aí, às vezes, eu ia na expressa, rasgava a câmera, você queria colocar a bicicleta dentro e tipo, você tinha que implorar para algum inserir. Então, acredito que não só eu, como usuária, mas muitas outras pessoas devem passar por questões parecidas, que às vezes usar um modal coletivo ajuda nesse processo até de usar a bicicleta, assim. Então, é uma coisa que eu sempre tive dificuldade, assim, dentro do território. Eu concordo com você, assim, não acho que é um problema muito sério, mas que vai ter que ser enfrentado. Agora, ressaltando, assim, eu não tenho jurisdição nenhuma sobre o metropolitano. Mas o metropolitano um dia tem que ser discutido com a RMBH toda, porque ele é uma necessidade. A questão do transporte metropolitano, ele tem que ser uma pauta e, tipo assim, tá lá, deixa em parênteses e tenta fazer um congresso metropolitano para discutir as pautas metropolitanas, porque elas são urgentes também, né? Mas eu estou muito mais feliz aqui do que quando eu estava no metropolitano, te confesso. Aí, quem sabe é um tema para colocar no convênio de integração metropolitana lá em junho. Estamos batendo essa tecla aí. Gente, a gente tem mais 3 falas ainda e quer que sobre um pouquinho de tempo de debate até as 9. O Caiodê chegou a levantar a mão, Caiodê, você quer comentar algum comentário ou a gente pode seguir aqui para a fala do Rafael? Caiodê? Acho que foi sem querer. Acho que foi sem querer, né? Renato, muito obrigado. A gente, na semana que vem, a gente vai discutir um pouquinho o que fazer e ter a possibilidade desse fórum, eu acho que abre muitas portas e janelas para que esse seminário, essas conversas desses dias se desdobrem para uma política, uma cidade mais amigável. Contagem já tem bastante uso de bicicleta, né? A gente sempre acha que é pouco, mas é muito mais do que Belo Horizonte. Então, tomara que você consiga fazer um ótimo trabalho e consiga fazer coisas concretas aí para a Contagem ser mais pedalável, né? Obrigado mesmo. Obrigado a você, Marcelo. Obrigado pelo convite a todos. Rafael, anota aí o nome da gente, se puder, da galera que está aí. E a gente conversa aqui durante a semana, na semana que vem, já para preparar o fórum.
tá bom? Beleza. Aí eu conto com todos vocês no fórum para a gente discutindo. Marcelo, um abraço, bom te ver de novo. Abraço, Júnior. bom te ver. Tchau. Bom trabalho. Etienne, estou aguardando seu currículo. Vou mandar mesmo. Manda. A gente está muito sem espaço aqui, mas fica aqui, a gente vê o que consegue. Tá bom? Abração para todos, gente. Tchau. Falou, valeu. Bom, seguindo aqui na programação, né, o tema de hoje é sempre a política. A gente vai repercutir o que o Renato falou, mas preencher um pouco, né? Porque ele trouxe para a gente, acho que algo a ser construído ainda, né? Tanto no fórum quanto nesse plano diretor. Então, eu acho que o debate a partir de agora pode preencher um pouco o que seria esse plano diretor de transporte ativo, principalmente no tema da bicicleta. Então, a ideia agora é passar a palavra, acho que é para o Rafael Rezende, né? Que falar um pouquinho da bicicleta aí como esporte, do uso da bicicleta na cidade, e depois a Etienne volta a falar um pouquinho, debater um pouquinho mais, o Caio Day, e a gente faz um último debate final. Vai lá, Rafael. Não, a gente não está te ouvindo. Tá baixo. Parece que o seu microfone parece estar... se pegar um fone de ouvido, talvez seja melhor. Vamos só esperar, ele saiu, deve estar querendo, vai entrar novamente, provavelmente. Vida de live, né? Vida de live é isso. Não tem uma que não dá um probleminha. Nossa, eu tava morrendo de medo de não conseguir entrar aqui, porque a internet desse hotel nunca funciona. Aí eu cheguei aqui já falando, a internet está funcionando, hoje eu preciso muito dela. Aí me colocaram do lado do roteador. Ótimo. Rafael conseguiu entrar aí? Não, tá mudo. Agora você está com o microfone fechado. Abre o microfone, vamos ver se pegou. Estão conseguindo me ouvir? Agora deu, né? Aê! Bora lá. Por um problema aqui, eu tive que mudei para o celular aqui para a gente poder conduzir. Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer, né, ao convite, parabenizar aos organizadores por promover esse fórum, dizer que nesse momento de pandemia, uma das coisas que eu sinto mais saudade é desses momentos, né, de debate, principalmente presenciais, né, que a gente perde um pouco desse momento muito online, muita live, muita coisa, e a gente não tem o olho no olho, o estar dentro das universidades, etc., para poder estar debatendo, mas é sempre bom a gente estar podendo falar um pouquinho da nossa prática, daquilo que a gente acredita. Vou me apresentar bem brevemente. Meu nome é Rafael, hoje eu estou como secretário adjunto de Esporte e Lazer de Contagem, né, junto do secretário Rubens Macedo. A gente vem conduzindo um trabalho de transformação das concepções do que é o esporte e o lazer dentro de uma cidade como política pública, né? É um grande desafio, porque a gente vem dentro de uma cultura que não se restringe apenas à Contagem, mas de um entendimento de que o esporte e o lazer, não na sua pluralidade, mas sim numa manifestação mais elitista, masculina, e para ser bem preciso na fala, sem nenhum tipo de preconceito, mas muito voltado a modalidades muito culturais, como futebol, vôlei, deixando de lado outras que podem ser bem mais agregadoras. Então, a gente tem essa visão da pluralidade dos aspectos esportivos e também da descentralização. A gente tentar levar para a Contagem, o Renato mostrou muito bem, para outras regiões que não essa região mais densa de Contagem, a possibilidade da prática desportiva também. Eu sou formado em Educação Física, né? Tive uma passagem bastante relevante pelo futebol nacional, tive a oportunidade de trabalhar por grandes clubes, mais recentemente fui gestor nas categorias de base do Cruzeiro, ao qual tive o convite da Marília, esse desafio de estar aqui pensando políticas públicas para o município de Contagem dentro dessa perspectiva.
Então, um dos primeiros desafios que nós tivemos e construímos foi o Plano Municipal de Desenvolvimento do Esporte e do Lazer de Contagem. Dentro desse plano, a gente tem alguns pilares, um deles o Marcelo o Renato já falou, que é sobre a questão de criar um ambiente ativo para o desenvolvimento da prática do esporte, né? Ao qual a gente viu o discurso do ciclismo, da bicicleta como mobilidade, né? Como mobilidade urbana. Mas não é só isso, né? A gente também precisa de ter políticas públicas para a ocupação desses espaços, né? Porque não basta apenas ter a estrutura, mas não ter um pertencimento e uma ocupação, e é muito em cima disso que a gente vem trabalhando dentro da Secretaria de Esportes, do entendimento de levar a cultura corporal do movimento para dentro dos espaços públicos, e dentro dessas perspectivas o ciclismo se engloba na sua magnitude, não somente para o esporte de rendimento, né? O ciclismo, a gente tem vários grupos de ciclismo aqui em Contagem, alguns atletas, e uma curiosidade, o ciclismo muitas vezes não é visto como um esporte, né? É visto apenas como mobilidade, mas é uma das poucas modalidades que esteve sempre nas Olimpíadas, desde essa era moderna, sempre teve a modalidade de ciclismo nas Olimpíadas. Mesmo assim, a gente tem essa visão muito reducionista de apenas de mobilidade, não como uma característica do esporte e do lazer mesmo, dentro dessa vista. Então, a Secretaria de Esportes, ela vem trabalhando com algumas perspectivas para poder ofertar um ambiente de desenvolvimento dessa prática de ciclismo dentro do nosso município. E eu vou falar alguma delas, né? Não vou estender muito, até mesmo em função do horário. Acho que a fala do Renato foi muito rica, né? E tinha que ser mesmo dentro da proposta qual foi me passado. Mas a gente está de portas abertas, a gente quer estender o diálogo também. Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais da proposta da Secretaria, a Secretaria estará inteiramente aberta para que vocês possam entender como que a gente tem pensado essas políticas públicas. Então, uma das ações que nós já estamos encaminhando é retomar, depois de muitos anos, aquilo que a legislação municipal nos dá, mas não foi respeitado por algumas gestões, que é o programa de Bolsa Atleta, né? E aí a gente contempla também a questão do ciclismo como um esporte, de modo com que a gente possa fomentar a prática desportiva de rendimento desses atletas que têm a dificuldade de estar praticando um esporte não tão uma visão não tão, como é que eu vou dizer, com recurso muito voltado a isso, né? Então a gente tem essa questão do fomento para essa modalidade, né? Em janeiro nós já iremos lançar um edital que esses atletas possam participar também para poder praticar o seu esporte de forma efetiva. A ocupação das ruas, né? Nós teremos, para além das ciclovias, nós teremos eventos de fechamento de ruas para lazer da comunidade, aonde nós queremos a participação dos grupos de ciclismo também, para não só praticar o ciclismo, mas também criar oficinas, criar momentos onde a comunidade possa entender um pouquinho mais sobre essa modalidade, possam tirar dúvidas, possam ir lá, levar sua bike, fazer algum tipo de revisão, caso necessário. Então, a gente terá esse momento também nas regionais, né? A perspectiva é que seja um evento mensal dentro das regionais, onde nós fecharemos as ruas para que possa-se ter essa prática voltada à conscientização, ao conhecimento dessa modalidade e também à prática ali dentro do espaço que nós estaremos prevendo. A lógica da promoção à saúde, eu acho que aqui fica redundante frisar o quão a prática do ciclismo, assim como qualquer outra modalidade de atividade física e saúde, pode ser benéfica à fisiologia humana, à questão da biomecânica, coordenação motora, à questão da saúde mesmo, né? Eu acho que não convém ficar batendo muito dessa tecla, mas a gente ter isso
como um grande trunfo para a gente poder lutar por mais espaço. Eu acho que Contagem sofre um problema muito grande, que a gente tem muita demanda para corridas de rua, não tendo tantos grupos de corrida de rua, mas a gente tem poucas demandas para eventos ciclísticos, tendo uma quantidade de grupos ciclísticos talvez maior do que nós temos de corrida de rua. E não pode ser assim, né? A gente tem um orçamento destinado ao fomento do esporte, a eventos esportivos, que tem que ser contemplado a nossa comunidade em sua totalidade. Não é que nós iremos tirar os eventos de corridas de rua, não é isso. Mas os eventos de ciclismo, eles têm que ser contemplados também. Não é à toa que no nosso planejamento, nós conseguimos colocar no dia 3/6, que é o Dia Mundial da Bicicleta, um evento destinado a ciclistas, né? Que é um passeio ciclístico por Contagem nas suas regionais. Esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu realizar em função da pandemia, mas para o ano que vem a gente já está com os processos encaminhados, inclusive estendendo a vocês também o convite para participar desse evento conosco, né? A nossa Secretaria de Esportes é uma secretaria que tem construído grandes propostas e grandes entregas muito pela política do abraço, porque a gente brinca dentro internamente que nós somos o primo pobre mesmo da prefeitura, mas a gente tenta correr atrás das pessoas que acreditam realmente que o esporte não é somente o futebol amador, que o esporte não é somente uma pelada de final de semana, que o esporte realmente é uma ferramenta de transformação social e desenvolvimento da promoção da saúde. Nós temos no nosso planejamento também a reforma do velódromo e da pista de bicicross do Parque Fernão Dias, que vai ser uma grande entrega, e aí nós já estamos dialogando com as federações dessas modalidades para trazermos eventos para nosso Parque Fernão Dias. A gente não pode ter uma estrutura como a gente tem aqui em Contagem da modalidade e não ter um protagonismo nacional no que tange aos eventos federados, e isso pode ser um grande momento para a cidade entender que o ciclismo ele é também uma ferramenta de entretenimento, né? Apreciar uma corrida, apreciar um passeio, né? Não somente como praticante, mas também como espectador, e aí a gente tem um maior envolvimento comunitário nessas práticas também. Nós agora em outubro iremos realizar na regional nacional, no Parque dos Amendoeiras, o que nós denominamos de Olimpíadas nas Praças. O que é isso? Nós selecionamos uma gama de modalidades, né, e iremos levar, em parceria com as universidades Única e UNA, para a comunidade práticas que sejam tanto competitivas quanto de lazer, de modalidades que não são tão comuns. Lógico, a gente vai ter lá o futsal e o vôlei, porque não tem como a gente fazer qualquer coisa sem ter isso, porque a demanda é muito grande, mas a gente ter também um slackline, a gente ter um judô, a gente ter o próprio ciclismo como uma modalidade intrínseca dentro deste evento. E a gente acredita que pode ser também uma grande ferramenta para a promoção que a comunidade entenda, né? O nosso grande objetivo como prefeitura é que a nossa comunidade entenda, a nossa cidade entenda que a bicicleta ela é uma ferramenta muito importante na vida, seja ela vista como meio de mobilidade, seja ela vista como meio de lazer, seja ela vista como ferramenta esportiva, seja ela vista como ferramenta de promoção à saúde, ela é algo que tem que ser inserida dentro do nosso contexto, né? A gente tem grandes exemplos disso, né? Nós usamos como referência um documento da Organização Mundial da Saúde, que ela tem quase um capítulo inteiro falando sobre bicicleta, falando sobre ciclismo, falando sobre pedalar. E a gente não pode deixar isso de lado quando a gente discute. Mesmo que a própria comunidade não tenha esse entendimento, nós temos que mostrar isso para ela. E a gente acredita que essas Olimpíadas sejam uma boa oportunidade da gente mostrar para a comunidade sobre essas questões. Bom, para além disso, a gente, dentro da secretaria, a gente tem outras ações envolvendo outras modalidades também.
ao qual eu não vou frisar aqui, mas nós estamos de portas abertas, né, para poder mostrar para vocês. Novamente, a gente tem trabalhado com a lógica de cultura corporal do movimento, e aí vale ressaltar esse termo pela totalidade que ele nos traz. Ele não nos restringe apenas ao esporte de rendimento ou apenas àquela modalidade masculina que é famosa no Brasil, mas a toda aquela prática, seja ela o paradesporto, seja ela voltada à terceira idade, seja ela voltada à criança e ao adolescente como ferramenta de transformação social, mas que a gente possa realmente entender todos os aspectos que o esporte e o lazer podem nos trazer dentro de uma cidade. Não é uma tarefa fácil, né? A gente tem tropeçado em alguns momentos, mas a gente tem tentado fazer o nosso melhor sempre com a perspectiva de fazer o bem, né? Fazer aquilo que a gente acredita que seja o certo para a nossa cidade. E dentro desse contexto, a gente não tem dúvida que criar uma sociedade mais ativa no que tange à utilização da bicicleta e do ciclismo, dentro de todos isso que eu já citei, não é uma tarefa fácil, mas é uma briga que a gente se propôs a comprar, a disputar por ela. Então, mais uma vez, estender o convite a todos, né? Caso alguém tenha alguma ponderação, eu estou aqui aberto também para poder questionar. Essas são algumas ações que nós temos feito como ferramenta de promoção ao ciclismo, mas como eu disse na fala de reflexão sobre a questão da corrida de rua, eu acho que falta um pouquinho desse pertencimento da nossa cidade para que a gente possa lutar mais políticas públicas, não só pela ciclovia. Eu acho que a ciclovia é o principal, talvez, né? A gente ter a estrutura, eu acho que tem que ser mesmo, mas a gente também ir atrás das lideranças, das secretarias e tentar lutar para que a gente tenha ocupação desses espaços. Porque eu te digo por experiência própria, hoje a gente tem em Contagem 38 campos de futebol. E por não termos uma política de ocupação desses campos de futebol, muitos estão sucateados, muitos estão abandonados, né? Então, assim, ter o espaço por ter o espaço não é a garantia de que nós teremos uma vida ciclística ativa no município. Mas a gente precisa de ter ocupação comunitária e que o poder público esteja ativo dentro delas. A Secretaria de Esportes hoje, ela tem esse entendimento e pode ter certeza que a gente estará levando políticas públicas para dentro desses espaços. Lógico, sempre trazendo o diálogo e a participação popular para esse contexto. Mais uma vez, queria agradecer. Caso alguém tenha alguma ponderação ou tocar, Marcelo, eu devolvo a palavra a você. Valeu, Rafael. Obrigadíssimo. Eu acho que você traz esse ponto. A bicicleta é muito mais do que um transporte de casa ao trabalho, de casa à escola, né? Ela é esporte, ela é lazer, ela pode promover inclusão social, ela é arte também, tem muitos artistas usando a bicicleta como meio. E me lembrou uma coisa, que você falou dessa questão social, eu lembro que é tão importante essas ações de promoção, até para manter a bicicleta ativa e bem reparada, né? Tem um projeto em BH que é muito bacana, que é o Bici Oficina, que nada mais é do que pegar umas borrachinhas de freio e um ou dois mecânicos vão para um evento desses e a meninada chega com as bicicletas, não tem dinheiro, às vezes, para pagar, mas eles ensinam a fazer o reparo, a fazer um ajuste, a cuidar da sua própria bicicleta, né? E esse projeto aqui que o Move Cultura está puxando, também tem esse olhar, né, de ensinar a bicicleta, de pedalar, etc. Bom, gente, agora é falar da N. N, por favor, ela foi nossa super convidada para falar um pouquinho, refletir um pouquinho de tudo que a gente ouviu até agora. Puxa aí, N, para a gente começar a discussão. O microfone fechado. Peraí, desculpa. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite para participar. Então, dentro do que foi me falado, me pedido para falar é sobre a minha vivência, assim, como ciclista de Contagem, né? Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória para me ponderar o meu ponto de vista sobre tudo que foi discutido aqui. Então, eu sou Etienne, conhecida também como N, tenho especialização em urbanismo social, gestão urbana e políticas públicas pelo INSPER em São Paulo, sou bacharel em arquitetura e urbanismo pela PUC Minas, e eu atuo desde 2017 como assessora técnica nas Arquitetas Sem Fronteiras Brasil,
ciclista e moradora de periferia de Contagem. Para começar, eu vou contar como foi a minha introdução da bicicleta como transporte. Tudo começou em 2012. Eu decidi mudar o meu transporte para ir para a universidade. Eu estudava na PUC do Corel, porque o custo do transporte coletivo, que é os RMBH, né, os vermelhinhos, ele era muito alto e pesava bastante no orçamento da minha família, que na época minha mãe era faxineira, então todo esse processo aí de acesso, né? Aí, então, eu ganhei uma bicicleta dessas de supermercado, que não é muito boa, assim, tem uma qualidade meio duvidosa, assim, pro tranco, né? De presente de aniversário do meu pai naquele ano. E aí eu decidi que iria de bike para as aulas. Aproveitando que na PUC tinha infraestrutura para isso, com paraciclos seguros, onde eles davam recibos para você retirar a bicicleta, e tinha vestiário por causa do prédio de educação física, para tomar banho. Então, isso me ajudou a dar esse primeiro movimento. Eu confesso que no primeiro dia, eu achei que eu ia morrer, porque são 16 quilômetros para ir, 16 quilômetros para voltar. A maior parte do percurso era feita pela Via Expressa, que tem motoristas bem hostis e carga pesada. E já tinha uns 15 anos que eu não pedalava. Então, foi um grande desafio. Aí, pontualmente, eu fui substituindo no meu cotidiano até chegar num ponto em que meu corpo já estava condicionado ao uso da bike como meu modal de transporte. Nesse processo, eu cheguei a trabalhar até na Guinhar, na Escola de Artes da UENG, no Mangabeiras. Eu ia de bike para Guinhar, era em torno de 45 quilômetros para ir, 45 para voltar. E eu gastava de bicicleta 1h30. Se eu fosse de ônibus, eu gastava 2h30. Eu ganhava 1 hora a mais de bicicleta, porque eu pegava 3 conduções. Então, é só mesmo para mostrar um parâmetro assim da mudança da bicicleta nesse processo na minha vida, e acredito que em demais ciclistas também. Mas uma das coisas essenciais nesse meu processo ciclístico foi me inserir em grupos de pedal, como o Bike Anjo, a Massa Crítica, o Roots, até a Bem em Ciclo. Em Contagem não existia, nessa época, movimentos de ciclistas que brigavam e lutavam pela mobilidade. Então, eu busquei apoio em BH, e esses grupos me ajudaram a entender as dinâmicas do trânsito, entender a transformação social que o ato de pedalar gera, e me ensinar a me proteger da violência constante que os meios motorizados proporcionavam, né? E com isso também encontrei parceiros na luta por uma cidade mais sustentável. Então, eu consegui essa questão do pertencimento. Quando você pedala, você encontra muito disso. Então, foi muito acolhedor. E então, nesses 9 anos de pedal consciente, né, que é o que eu chamo, porque a gente tem o pedal da infância, que eu vejo que é um pedal mais lúdico, né? Eu raramente via mulheres no meu trajeto, principalmente na parte que era de Contagem, o que mostra uma grande falha no processo democrático do uso das cidades. A superpensadora e a arquiteta Raquel Ronick fala que você mede a segurança e o direito à cidade pelo número de mulheres que usam o espaço público. As mulheres não têm uma vivência plena e segura do espaço público. Lembrando que homens e mulheres têm uma relação diferente quando se trata de segurança, e o que influencia a forma de como ambos vão ocupar este espaço. Homens vão ter medo de assalto, já mulheres vão ter medo, além do assalto, vão ter medo de assédio e de violência sexual, e em relação à Contagem, existem vários relatos de ciclistas que foram assediadas em alguns pontos da cidade, o que eu acredito que isso aumenta o medo, né? Mas por que a demanda de uso da bicicleta não é igualitária? No Brasil, nós somos 7%, segundo o dado levantado pela Ciclocidade em 2017, e alguns fatores que interferem no uso da bicicleta por mulheres são a falta de infraestrutura,
mulheres se sentem mais confortáveis usando ciclovias e afins, e a dificuldade de carregar crianças. Lembrando que dentro da estrutura patriarcal que estamos inseridas, as mulheres são, em sua grande maioria, as cuidadoras. E este modelo, o modelo de bicicletas com cadeirinhas, também vai ter um custo mais elevado. Então, você também tem uma questão de classe e de acesso a isso. E eu estou aqui falando de um lugar de uma mulher branca, que tem o privilégio, e acredito que isso seja ainda muito mais desafiador, pensando numa mulher negra com vários filhos, com uma classe mais baixa ainda. A feminista Susan Anthony, ela declarou no século XIX que andar de bicicleta fez mais pela emancipação da mulher do que qualquer outra coisa no mundo. Então, por que não incentivar essa prática para as mulheres de Contagem, né? Então, por que a gente não incentivar essa emancipação, já que é tão importante desde o século XIX? Outro ponto que eu levantei é que nessa minha vivência ciclística pendular entre Contagem e BH, que é o que eu já falei lá no primeiro momento, é que é notável a falta de políticas de mobilidade integrada entre a RM e BH, mas, ao mesmo tempo, essas cidades são codependentes, então há uma grande necessidade de política no transporte que visa isso. É notável que não houve nenhuma mudança para a inclusão do modal na cidade. Agora a gente está vendo com essa nova gestão uma intenção de que isso muda, né? Então, nesses 9 anos que eu pedalo, não teve uma mudança aí na infraestrutura e na minha segurança como ciclista. Aí, pensando que na Lei Federal de 2012, que é a Lei 12587, sobre a Política Pública Nacional de Mobilidade, do extinto, né, e tão essencial Ministério das Cidades, que hoje é o Ministério do Desenvolvimento, essa lei determina que municípios devem elaborar planos de mobilidade urbana agora até 2023. Dentro deste plano se destaca justamente os modais de sustentabilidade ativos. Apesar deste destaque, dentro do plano de mobilidade de Contagem, que é a Lei 4830 de 2015, que, como foi falado, está para ser renovado, estava lá já escrito que ia ter ciclofaixas, ciclovias, ciclorrota, atividades cicloviárias e afins. Mas, nesse primeiro plano, não se viu nenhuma prática sendo aplicada no território. Então, concluindo, eu me formei nesses anos indo de bicicleta para a universidade, me especializei em políticas urbanas justamente por acreditar que é possível construir cidades mais humanas, mais democráticas, mais acessíveis, e eu acredito que a mudança do status quo do modelo de mobilidade é um desses caminhos. Eu, como técnica de políticas urbanas e desenho urbano, vejo uma cidade com muito potencial em aplicar modelos de modais ativos. E no contexto pandêmico que estamos inseridos, onde evitar aglomeração, que existe muito no transporte coletivo, e vai voltar naquela coisa que foi falada no primeiro momento, que está ligado principalmente à questão de classe, e na crise econômica que estamos inseridos, é essencial criar outras formas de ir e vir na cidade. É isso. Muito obrigada a todos. Valeu, Ene, brigadíssimo. É isso mesmo, né? A gente tem esse olhar de quem pedala, né? Era essa ideia, né? E você, guerreira, e mostrando aí como foi duro o começo. E eu acho que isso a gente tem... a gente falou no primeiro encontro, a gente tem está anotando algumas ideias aí de possibilidades de temas, de questões que poderiam ser desdobradas, talvez essa questão de mulheres e bicicleta, né, pedal de mulheres, é uma questão aí que poderia ficar para segunda-feira, ver se a gente não sai com algum grupo aí, com algumas mulheres aí, puxando alguma pedalada, um terço das manas de Contagem, alguma coisa assim, né? Bom, gente, a gente tem 7 minutinhos aqui para um debate, como de novo o tempo ficou pequeno, aí eu queria pedir para o Caiodê começar o debate, que era para ele falar um pouquinho, e está aberto aí para quem mais quiser comentar.
Opa, olá a todos e todas, boa noite. Passando já para o debate mesmo, é interessante a partir, né, das falas que foram colocadas, a gente refletir um pouco e entender como a gente pode avançar na discussão da bike aqui na cidade, né, tendo em vista a questão do poder público sinalizando que sim, vamos discutir a mobilidade ativa, né, até fazendo um gancho breve, o Planmob, a quem já teve a oportunidade de ver o Planmob de Contagem, ele claramente foi feito assim, de forma sodada, em função, né, que estava no período ali, 2016, ainda, né, o Ministério das Cidades, com editais abertos, né, para captação de recursos. Então, ele ali, a bike, ele aparece de forma muito residual, mais vinculado a essa questão de, nos futuros logradouros, né, as avenidas abertas, a questão dentro do Planmob também, com a questão de conexão terminal, mas de uma forma, assim, bem residual mesmo. Então, é interessante estar atento a esse ponto, né? A questão da inserção da bike dentro do ônibus, até mesmo a questão da pandemia avançou isso um pouco, mas a gente vê que não há uma coordenação, como, né, o Renato mesmo até sinalizou, mas que a gente possa conseguir contribuir para avançar, por exemplo, o decreto regulamentando o horário, né, no caso de Contagem, e ao fazer a implantação do decreto, que a questão da comunicação às empresas seja feita uma campanha, aí pensando na educação, né, do trânsito, que os motoristas, enfim, sejam ali devidamente ensinados, não só porque estão linkados à Transcom, porque as empresas, né, no caso de Contagem, operam os dois sistemas, né? Então isso facilita um pouco, ainda que oficialmente a Transcom não tem jurisprudência metropolitana, mas do ponto de vista prático de estar ali no pátio das garagens, a gente pode, né, de forma informal também, né, trazer os motoristas do metropolitano, que são as mesmas empresas. Então, nessa perspectiva, a gente joga aqui para o debate também, né, para a gente ter essa troca de ideias aí. Valeu, Caio D. Gente, alguém mais? Ou está todo mundo já querendo encerrar logo? Eu quero só fazer uma fala rapidamente aqui, Marcelo, se possível. A fala da Etienne foi bem assim, interessante, faz a gente pensar e refletir algumas questões importantes. Eu fiz aqui algumas anotações bem rapidamente. A questão da mobilidade é algo muito recente no Brasil, né? Ela é uma política pública que foi instituída em 2012, mas ela ficou só no papel. Então, teoricamente, nós temos uma política pública, mas ela não foi construída, né? Ela não foi regulamentada. O transporte, nós temos ele enquanto direito social, incluído na Constituição Federal, na emenda constitucional de 2015, e a questão do Código Brasileiro de Trânsito de 97, inicialmente a bicicleta sequer foi e seria incluída. Aí houve uma mobilização popular que iniciou no Rio, em São Paulo, de alguns ciclistas que pedalaram do Rio, de São Paulo, indo até Brasília, para demandar essa necessidade de incluir a bicicleta no CTB, e conseguiram, mas mediante essa mobilização popular. Então, nós temos o transporte e o trânsito como responsabilidade de estados e municípios, mas isso através da Constituição, mas a Constituição não direcionou recursos, só a responsabilidade. Aí nós temos um problema muito grande, que a maioria dos municípios vão cuidar ali de educação, saúde, folha de pagamento de servidores, e o que puder fazer de obra, alguma coisa nesse sentido, não vai sobrar recurso. Então tem essa dificuldade toda. Inclusive há uma discussão de um novo marco legal do transporte, que são discussões nacionais, né? A meu ver, o que tem que ser feito com a questão da mobilidade, assim como nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, nós temos que ter o Sistema Único de Mobilidade. É mais ou menos o que foi feito na saúde. Saúde está lá na Constituição, direitos de todos, dever do Estado. Ela foi regulamentada numa lei federal, se não me engano, 80 de 1990, e ela foi regulamentada na prática através do Sistema Único de Mobilidade.
Aí você tem a participação dos entes da federação, você tem normas de funcionamento, isso também é muito importante para a questão da mobilidade, principalmente os repasses de recurso obrigatório. Então, independentemente de quem é prefeito, governador, presidente, tem que fazer os repasses mínimos obrigatórios constitucionais para a saúde. Então, tem que ser feito mesmo na questão da mobilidade. Aí nós teremos recurso para que ser feitos esses investimentos e obras no transporte ativo, que é o que está sendo discutido aqui, no caso de Contagem, enfim, nos demais municípios. Então, assim, a luta, ela é gigantesca, ela é nacional, a gente pode dar um zoom aí, né? Vamos ampliar isso, porque é uma discussão enorme, então nós temos que discutir mobilidade enquanto política pública, criando as condições para que as cidades, né, possam ser criadas para as pessoas, para o transporte ativo, para o pedestre, para o ciclista, enfim, eu acho que esse é um ponto extremamente importante, que nós precisamos de pessoas para lutar em prol da mobilidade urbana. É isso. Valeu, Júnior. Boas provocações aí. Daniel, está inscrito? Então, eu não sou tão técnico quanto a fala da Etienne, que foi muito boa, é uma reflexão que a gente tem que fazer mesmo sobre a questão da mulher, né, da liberdade da mulher no ciclismo, dessa mobilidade, mas, assim, o seminário está sendo muito bom, assim, mas eu fico pensando que me vem uma reflexão no sentido que as coisas ficam sempre num primeiro pensamento, sabe? As políticas públicas, igual o adjunto do esporte, acho que ele já não está aqui mais na sala, que é o Rezende, né? Eu esqueci o primeiro nome dele, só um segundo. Rafael. Rafael, já não está aqui, falou de várias questões muito interessantes. Mas eu fico pensando, assim, como atividade da gente mudar certas coisas, assim. Por exemplo, assim, para mim seria fundamental, dentro das escolas públicas de Contagem, você incentivar os alunos a irem de bicicleta. Isso mudaria um pouco a forma de pensar, levaria para um segundo nível a questão do debate da mobilidade urbana. Por quê? Vamos imaginar que numa determinada região você tem aí os pais que levam os alunos para a escola de carro, né? Isso gera um transtorno no trânsito, gera estresse para todo mundo e tal. E se as escolas tivessem, por exemplo, assim, um programa, como o Júnior falou aí também, seria como se tivesse um programa, vamos dizer assim, se o aluno vir com bicicleta para a escola, porque as escolas públicas de Contagem não se tem um deslocamento tão grande assim, muito grande na sua maioria, vai ganhar um ponto. Ou seja, dentro da educação física, incentivar essa prática. Aí a gente teria mais ciclistas conscientes, teria motoristas mais conscientes, porque os próprios alunos iriam educar os filhos, e seria uma roda, até mesmo incentivar os pais na questão econômica também, né? Você imaginar que a gasolina hoje é R$7, você tem que deslocar, se a gente for fazer um cálculo muito, eu não sou bom de matemática, mas assim, um cálculo muito baixo, assim, um custo de você levar o seu filho para a escola e um custo de uma bike, acho que em 2 meses aí, em 3 meses, você paga uma bike, você tem qualidade de saúde, você tem educação, você tem respeito do cidadão entre si, né? Você tem a questão da ecologia também. Então, eu acho que a gente precisa, assim, tem essas políticas públicas, mas, assim, eu vejo muito, assim, e posso estar sendo ignorante, assim, na minha fala, assim, porque eu não sou um cara de legislação, eu sou um cara mais de propor e fazer as coisas, mas eu acho que a gente tinha que partir para isso. Imagina se em Contagem você tivesse uma legislação onde que tivesse um incentivo dos alunos irem de bike. Aí você teria um bairro com ciclovia, você teria economia, você geraria economia, melhoraria a saúde de um tanto de gente, incentivaria a educação e até o respeito. Porque tem várias pessoas, eu conheço algumas pessoas que falam assim, poxa vida, eu mudei depois que eu comecei a pedalar. Mas por que você mudou?
Ela falou assim, eu passei a respeitar mais as pessoas, porque quando eu estava no meu carro, eu não respeitava o ciclista, mas a partir do momento que eu fui para a rua e fui pedalar, fui sentir o gosto de pedalar, eu vi o tanto que eu era ignorante, o tanto que eu não tinha paciência com o próximo. É isso. Minha contribuição. Valeu, Daniel. Antes de passar a palavra para a Anne aí, gente, eu vou pedir só mais uns minutinhos. A gente não queria passar muito do horário, mas agora a conversa está tão boa, né? Pelo menos ouvir a Anne antes de acabar. Só ler aqui o que a Gisele colocou no chat, né? Que a sua fala levantou nela um debate mais amplo, né? Do conceito de segurança, poder aquisitivo, né? Pelo fato de serem crianças. Mas é isso, são ideias de bons projetos que podem ser feitos como política pública, mas de alguma forma podem ser feitos também com ações, com projetos da sociedade civil. Esse projeto do Move Cultura é um bom exemplo disso. Ele captou recursos junto ao Itaú e está promovendo pedaladas, promovendo escola Bike Anjo, que é para ensinar pessoas a pedalar, e fazendo um seminário. Né? Isso com relativamente pouco dinheiro e a partir da sociedade civil de um jeito mais simples, né? Eu acho que é isso que a gente quer ver se na segunda-feira a gente sai com outras ideias para tentar estimular. Mas sim, é isso mesmo. E o Sérgio Mesquita falou que precisa de local para deixar a bike na escola, né? Assim, não adianta só ter um poste qualquer, tem que ter um local seguro, né? Segurança para as crianças, né? É isso aí. N, pode falar e depois a gente faz o encerramento pelo horário, gente, só pelo horário. Vai lá, N. Microfone fechado. Também uma reflexão aí nessa fala do Daniel. Assim, é muito bacana as crianças irem para as escolas de bike, né? Só que acesso à bicicleta ainda é uma questão de classe. A gente tem que entender que a gente tem, principalmente, áreas periféricas que as crianças não têm dinheiro nem para comprar merenda. Então, se você incentiva certas crianças, elas ganham ponto, e outras que não têm essa possibilidade aquisitiva e elas não ganham ponto, isso já não é democrático. Então, a gente precisa de entender esse processo dentro da própria estrutura da educação como tal. Eu acho que é muito importante trabalhar a discussão de mobilidade dentro das escolas, isso é fundamental. E não para formar ciclistas especificamente, mas para se formar cidadãos que vão respeitar qualquer outro modal quando eles virarem adulto. Então, eu acho que a gente necessita, sim, de que a educação seja, que a pauta da mobilidade seja discutida dentro das escolas, não para se chegar nas escolas, mas pensando que aquela criança ela vai ser um adulto que vai estar usando talvez um carro e que se ela tiver uma consciência dentro da sua socialização primária, ela vai ser um motorista que não vai colocar em risco a vida de um ciclista, de um pedestre e afins. Então, acho que a gente primeiro começa aí, sabe? Vamos começar dentro da sala de aula, discutir o território, discutir a vizinhança, como as relações de vizinhança. Vamos discutir calçada, que eu acho que é o lugar que mais se usa para ir para a escola, dentro principalmente das comunidades. Então, e através disso, elas vão entender o uso da bike, vão entender o uso do transporte público, entender que o dinheiro que essas licitações dessas empresas que ganham para o transporte público parte de um interesse político, passa de uma questão governamental, é entender os processos da dinâmica da mobilidade para ser acessível, porque colocar a bicicleta para ir é muito legal. A gente sabe que isso existe em outros países, mas no Brasil, acho que nesse primeiro momento é tão inviável, porque é muito surreal quando a gente pensa que existem tão discrepâncias no mesmo bairro, assim. Eu falo por onde eu moro, que é um bairro super periférico, e eu sou privilegiada, porque eu tive acesso a várias coisas. Minha mãe não deixou eu estudar no colégio do bairro, porque tinha tiroteio na porta da escola nos anos 90. Fui estudar no Eldorado, ali no Helena Guerra, porque era mais seguro, de um ponto de vista que não é só da bike, porque existe uma segurança que dependendo de onde você está, ela prepassa a questão
do trânsito, ela é uma estrutura, como é que eu vou falar? Estrutural de tráfico, de outras coisas que vão estar ali. Então, não dá para ser aplicado se você não pensar em todas essas amarras que estão ali inseridas na questão educacional. É complexo, tipo a caixa de Pandora. Você abre e sai 1000 demônios, mas assim, eu acho que o primeiro passo é educação, dentro da sala. Depois a gente vai para o mundo real, porque ele é mais complexo. Bom, é só esse meu ponto de vista, assim. Desculpa. Só complementando aqui, Etienne, eu acho que eu também venho desse lugar da periferia e é bem isso mesmo. Quando a gente tem essas ideias, a gente tem que ver toda a estrutura, né? Que realmente é isso que você fala, que a sua fala vem de encontro a essa questão da gente olhar um todo, né? Não olhar só, por exemplo, assim, o romantismo da coisa e como que seria lindo, né? Mas eu acho que a gente também, na cidade, assim, a gente tem mecanismos, até mesmo para subsidiar essas bikes ou possíveis bikes para o pessoal da periferia, assim, né? Porque hoje, aqui em Contagem, a gente tem uma gama muito grande e cada vez mais cresce a questão da bicicleta e das lojas de bicicletas aqui, né? Então, e a gente tem recurso e talvez o poder público possa entrar aí junto a essas lojas que hoje tem aqui perto da minha casa a Trilha Certa, que você tem bike lá de 30, 40 mil, que isso é normal, né? Então, você assim, se ela tem bike de 30, 40 mil, subsidiar uma bicicleta ou abater um imposto para que certa escola ou certa periferia possa ter essas bikes, né? Mas é claro que isso é uma discussão também, vai muito além, igual você falou, assim, também concordo, que é uma caixa de Pandora, né? Se a gente for abrir, vai saindo várias coisas, mas é uma ideia, é um princípio de uma ideia, e eu como sociedade civil, assim, acho que vou discutir isso com o Rafael Aquino, da MOVE, e com todo mundo, para que a gente possa plantar uma sementinha aí, quem sabe? Ô Daniel, guarda essas ideias, vamos abrir de novo essa caixa de Pandora na segunda-feira, porque a nossa ideia é que o final desse seminário saia com algumas coisas concretas. Você já tem um espaço para discutir a política pública, que é esse fórum que o Renato prometeu que vai ser inaugurado. E você tem existem muitas ideias que tem que começar pequeno, né? Não adianta a gente também achar que vai fazer um projeto monstro de uma hora para outra saindo do zero. Então, a ideia na segunda-feira é a gente justamente ver se tem algo que dá para fazer direto, algum projeto, alguma ideia desse grupo aqui, né, das pessoas que passaram por aqui, e o que vocês poderiam, quem topar e quiser participar da política pública, né, participar desse fórum, o que gostaria de levar como bandeira para essa discussão. Então, isso é para segunda. Aí, só que a gente já passou 11 minutos aqui do nosso horário, e eu queria agradecer a presença de todo mundo. Até segunda, e o Rafa, uma palavrinha final. Eu acho só emendando na sua fala, o Daniel já começou a adiantar o processo de segunda, então mostra que o pessoal está animado, está motivado para construir um plano de ação, né, da sociedade civil para fazer essa incidência na política pública aqui de Contagem. Então, acho que isso é muito valioso. Então, é desejar uma boa noite e espero todos vocês na segunda motivados para a gente fazer essa construção. Beleza, galera? Obrigadão aí, boa noite. Valeu, boa noite. Obrigadão, tchau, tchau, boa noite. Obrigado. Boa noite, obrigado, verificado até Boa o final. Noite, gratidão. Valeu, galera. Boa noite. Valeu, boa noite. Amanda, tá aí ainda? Bom, boa noite para vocês. Tchau, tchau. Vou fechar aqui.